Boa tarde, pessoal. Bom, vamos recomeçar aqui. A gente teve alguns problemas técnicos, eu peço desculpa. A gente teve um probleminha com a plataforma, mas a gente já conseguiu resolver e agora a gente vai retomar a apresentação, tá bom? Se vocês puderem dar um ok aí no chat, pessoal que tá aí, está tudo certinho, imagem e som, tá bom? Vamos começar então. O nosso tema de hoje é MyStar, uma solução de confiabilidade de medição 3D em Process. E antes de começar a falar sobre a parte da confiabilidade, eu quero apresentar para vocês a MyStar, né, que é a nossa mais nova solução para medições confiáveis em peças de forma inline, né, no chão de fábrica. Então, é uma máquina que ela vai abranger as medições e atender a maior parte das peças no mercado, tanto de médio quanto pequeno porte. Ela tem um X de 570, né, Y de 500 e Z de 500. Então, isso já é um bom volume para trabalhar na máquina. Outra vantagem dela é a velocidade e aceleração. Ela é 40% mais veloz e 50% mais rápida. Como ela trabalha com peças de médio e pequeno porte, né, quando a gente fala de peças de pequeno porte, o que vai acabar fazendo a diferença, né, é essa questão da aceleração. Porque para peças de pequeno porte, o que faz a diferença não é a velocidade, mas a aceleração. Ela tem como acessórios, né, tanto cabeçote fixo quanto cabeçote indexável. Ela também vai trabalhar tanto com sensor de toque ou sensor de scan. Né? E ela também tem um opcional, que é o hack, para poder trocar a ponta durante o programa de medição de forma automática. Então, ela tem várias opções que vai diferenciar de acordo com a necessidade de medição. Ela tem esse designer cantilever, né, onde a base dela não se movimenta, justamente para facilitar a acessibilidade quando a gente precisa trabalhar com sistemas automáticos de alimentação, seja robô, seja uma esteira. Então, ela tem esses 3 pontos de acessibilidade justamente para facilitar. Então, ela já é desenvolvida, já foi pensada justamente para trabalhar com um robô. Ela também tem essa estrutura shop floor, como vocês podem ver aqui, comparando com uma máquina de um curso de 500 por 500 por 400, né? Ela ocupa menos espaço e tem um curso maior. Então, ela ocupa menos espaço no chão de fábrica, ela tem um sistema onde um computador e o controlador ficam alocados aqui embaixo dela. Ela tem esse acessório opcional que é bem legal, que é um suporte para a gente poder colocar o monitor, o teclado, o mouse. E quando eu não estiver utilizando, eu só fecho ele assim para frente da máquina e ele já não vai mais ocupar tanto espaço, eliminando a necessidade de uma mesa, né, para colocar esses acessórios. Ela é de guia linear, né, ela possui uma estrutura de guia linear, então ela não utiliza ar comprimido. Isso faz com que ela economize dinheiro e facilita a mudança caso eu precise colocar ela em outro lugar. Porque lá, quando a gente está falando de uma máquina normal, uma máquina convencional, essas máquinas elas utilizam ar comprimido. Então, toda vez que eu vou fazer uma mudança de layout, por exemplo, eu preciso me preocupar com os pontos não só de energia, mas os pontos de ar comprimido também. Nesse caso, a Master não precisa de ar comprimido, então isso facilita na hora que eu preciso mudar o meu layout, por exemplo. Ela só precisa de um ponto de energia. Outra característica bem legal da MyStar, que é inclusive uma tecnologia nova que veio junto com ela, é a escala Absolute. Né? Essa escala Absolute, ela traz várias vantagens para a utilização da máquina, como, por exemplo, eu não preciso fazer um home position. O que é o home position? Toda vez que a gente liga uma máquina convencional, ela sempre zera as referências da escala. Então, ela sempre vai para o que a gente chama de ponto zero da máquina. A MyStar não precisa disso, então isso economiza tempo. Eu liguei, apertei o botão, ela já está pronta para utilizar. Ela não perde a referência caso eu desligue ela em algum momento da medição. Ela não precisa referenciar de novo caso ocorra uma colisão, uma queda de energia enquanto eu estiver trabalhando com ela. E essa escala, ela já foi desenvolvida justamente para o uso em chão de fábrica. Então, ela já é mais resistente também à sujeira. É o mesmo princípio, como vocês podem ver aí na imagem, das escalas que a gente utiliza nos nossos instrumentos.
Outra característica dela também é a questão da temperatura com a qual ela trabalha, né? Então, ela trabalha de 10 a 40 graus Celsius. Ela tem esse sistema mapeado com os 21 erros nessas temperaturas. E aí, ela tem ela faz esse controle com os sensores que ela tem. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, lá na tela do Micosmos, ela vai ter o amarelo, que é a temperatura da máquina, o laranja, que é a temperatura da peça, e o azul, que é a temperatura ambiente. Na questão da temperatura ambiente, por exemplo, eu posso programar, se eu estou trabalhando lá e eu quero colocar que se passar de 30 graus a temperatura ambiente, a máquina não rode o programa e ela espere que a temperatura baixe para poder rodar. Eu consigo trabalhar com isso. E a questão da temperatura da peça e da máquina, ela vai utilizar justamente para fazer o cálculo, né, em questão desses erros, desses 21 erros que a máquina tem, e compensar para poder dar o valor da peça realmente que eu preciso a 20 graus. Aqui a gente tem exatidão, né? Então ela tem mapeada uma exatidão para cada faixa de temperatura que ela vai trabalhar, tanto com sensor de scanning quanto sensor de toque. Ela também tem uma outra nova tecnologia, que é o controlador, ou C480, né? Que vai permitir um processamento mais rápido, manutenção mais fácil, e ela também tem um sistema de log onde ele armazena os erros da máquina quando eu preciso fazer uma manutenção. Outra vantagem também desse controlador é o sistema Smart Measure System, que o novo controlador permite trabalhar com esse sistema. O que é esse sistema Smart Measure System? É uma junção de 3 módulos desenvolvidos pela Mitsui para facilitar eu controlar de forma inteligente o meu sistema de medição. Aqui a gente tem um dos módulos, é o Status Monitor, que ele vai me ajudar a monitorar o status da máquina em tempo real. Então, imagina que eu estou lá na diretoria, lá no prédio da diretoria, eu quero saber como é que está se comportando a minha máquina naquele exato momento, lá na metrologia. Né? Eu consigo ver se ela está parada ou se ela está num ciclo, se ela está medindo, quantas vezes ela vai medir, se ela está passando por algum tipo de manutenção. Vocês podem ver aqui, então esse amarelo que está o primeiro aqui, significa que a máquina está parada. O segundo já é que a máquina está pausada. Às vezes, eu não consigo administrar o tempo da minha máquina. O Status Monitor permite que eu faça isso. O Condition Monitor, que já é como se fosse um diário de bordo da minha máquina. Então, ele vai controlar, por exemplo, quais foram as temperaturas nas quais a máquina trabalhou. Em relação à probe, quantos toques ela teve, quantas vezes ela escaneou, quantas vezes o cabeçote trocou de posição, os erros que aconteceram, quais foram os erros, se houve sobrecarga no motor. Então, ele consegue controlar tudo isso. Ele consegue também calcular quanto cada eixo se deslocou, tempo de medição, quanto tempo ficou ligado, quanto tempo ficou energizado. Então, ele consegue controlar essas informações para a vida útil da minha máquina. O legal também, como vocês podem ver aqui na imagem, que a gente tem um registro de quais são os sensores, cabeçotes que a gente tem, e eu consigo salvar um número de série, justamente para ter um controle. Esse cabeçote aqui é da máquina X, esse cabeçote aqui é da máquina Y. Outro módulo legal também é o MeasureLink, que é o nosso o software de controle estatístico de processo. Mas ele não é só um simples software de série. Ele consegue me dar essa resposta em tempo real. E o legal é que eu consigo agilizar essas tomadas de decisões. Então, o MeasureLink, vamos supor que eu tenho a máquina lá no processo e tem um diâmetro que é o mais crítico da peça. Se aquele diâmetro estiver errado, a peça nem precisa ir para a próxima operação, porque ela já está morta, não vai servir mais. Então, eu consigo, por exemplo, colocar lá no MeasureLink que, caso ele pegue uma peça que não esteja dentro dessas tolerâncias, no caso desse diâmetro, ele já mande um e-mail avisando, já para eu saber que a máquina ali tem que ser parada e eu não fabrico mais peças erradas. Outra coisa bem legal, um acessório bem legal da MyStar, é esse sistema de receptor de placas, né? Pensando, como falei, essa máquina ela foi pensada para chão de fábrica. Então, imaginando uma situação onde eu tenho uma máquina no meu chão de fábrica, só que ali em torno eu vou fazer várias peças. Então, ele tem esse sistema aqui, que é um receiver, onde eu posso trocar a placa de
tira uma peça, coloca outra de forma bem simples, justamente para facilitar a fixação da peça na máquina. E aí o legal é que ele tem um sistema do Quick Launcher, que eu posso colocar fotos das peças que eu vou medir, e o operador ele não precisa se preocupar em abrir o software ou saber qual que é o programa certo a rodar. Não, ele só vai lá na foto da peça que ele quer medir, e aí o programa já roda automaticamente. Tudo isso para facilitar a utilização da máquina no chão de fábrica. E agora, né, eu vou passar a palavra aqui para o nosso convidado especial desse webinar, o senhor Anésio, né, deixar que ele se apresente aqui para vocês. Né, passar a palavra agora para ele. Ele vai falar um pouquinho sobre essa parte de confiabilidade. Anésio? Oi, Gabriela. Obrigado. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigado aí pelo convite, né, de participar com vocês desse evento. Bom, para quem não me conhece ainda, né, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Anésio, né, como a Gabriela já falou, já adiantou. Minha formação é engenheiro industrial mecânico e eu trabalhei por mais de 40 anos na Mercedes-Benz do Brasil, tá? Sendo que os últimos 20 anos, né, antes de eu me aposentar em dezembro de 2018, eu atuei como gerente do Laboratório de Metrologia Central da companhia. E esse laboratório, só para dar uma rápida explanação sobre ele, né, dentre suas responsabilidades, está a calibração e a gestão de calibração de todos os meios de controle da empresa. Estamos falando aqui na ordem de 20 mil itens, desde um paquímetro até uma máquina de medir por coordenadas, né? E, além disso, também a gente contribui bastante na especificação de novos equipamentos, né? Quando a empresa precisa comprar um equipamento novo, sempre passa, a nossa atuação é bem forte nesse sentido, na especificação, qual o modelo mais adequado, né? Desde o paquímetro até uma máquina de medir por coordenadas. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje aqui, eu vou falar sobre a confiabilidade de medição 3D em process, né? Ou, como a gente também conhecida por verificação periódica de máquinas de medir, né, por coordenadas. As máquinas são, aqui tem alguns exemplos, né, da linha de produtos da Mitutoyo, são vários modelos aí, várias linhas de aplicação. E essas máquinas surgiram, né, como a gente sabe, lá no final dos anos 50, né, só para dar uma rápida histórico das máquinas aqui. Surgiram no final dos anos 50 e já em meados dos anos 60 já havia um grande desenvolvimento dessas máquinas, né? Tanto em países europeus quanto Estados Unidos e Japão. E desde então essas máquinas foram largamente utilizadas, começaram a ser largamente utilizadas, né? A princípio em laboratórios de metrologia. A nível de Brasil, eu diria que elas começaram a entrar no país nos anos 70, início dos anos 80, né? Inicialmente em laboratórios de calibração, porque na época, devido ao alto custo das máquinas, eram máquinas caras ainda, né, estavam começando a ser utilizadas no mercado, e eram utilizadas em laboratórios de calibração, medição de peças especiais, amostras, etc. E com o passar dos anos, elas passaram a ser utilizadas em outras frentes, né, como o próprio exemplo da Meister, que a Gabriela explicou muito bem aí, são máquinas específicas para uso em chão de fábrica, que vem substituindo bastante o uso de calibres de função, né, com muitas vantagens, né, por ser flexível, né, um calibre, se você tiver uma alteração no processo, você vai ter que submetê-lo a alguns ajustes de ferramentaria, e ao passo que uma máquina de medir por coordenadas, você simplesmente altera o programa e começa a medir a peça, né, é bem mais simples. Além de ter a vantagem de ter a coleta de dados online, coisa que um dispositivo de controle nem sempre tem esse recurso. Então, realmente tem uma vantagem muito grande, e a tendência agora com o advento da indústria 4.0 é que essas máquinas sejam cada vez mais utilizadas no chão de fábrica, né? São máquinas com construção especiais, né, com geometrias e materiais especiais que suportam altas temperaturas, mantendo a exatidão do equipamento. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Tem a máquina de portal, dentre as quais a gente pode falar da Meister, que a Gabriela já explicou. Existe a Legex, que é uma máquina de altíssima exatidão, né, que é usada em laboratórios de calibração. Lá no final eu vou apresentar um padrão de verificação que foi calibrado com uma máquina dessa, no laboratório acreditado da própria Mitutoyo.
Tem também as máquinas de coluna para peças de carroceria, né? Armação, estampadas, grande porte, né? Máquinas com recursos ópticos, né? Que é uma tendência também, fotogrametria por imagem. Os braços de medição, com a vantagem de serem flexíveis, podem ser usados em vários ambientes, tanto em laboratório quanto em chão de fábrica, ou eventualmente no próprio cliente, né? Tem essa vantagem, com cabeçote por toque ou por laser, ou por imagem, né? E o Laser Tracker, que nada mais é do que uma máquina de medir coordenadas para grandes dimensões, né? Também muito utilizado hoje, uma tecnologia bem interessante. Só que, como todo equipamento de medição, né, uma máquina de medir coordenadas também precisa que sua confiabilidade metrológica seja garantida ao longo do tempo. E, normalmente, isso é feito com as calibrações que são feitas pelo fabricante, né? No momento que você compra a máquina, ou uma vez por ano, que é um intervalo tido aí como referência, né, no mercado, a calibração seguida de ajustes anuais, devido ao custo e ao tempo, né? Para você calibrar uma máquina desse porte, ou qualquer uma máquina de medição por coordenadas, você despende na ordem de 3 a 5 dias. É um tempo, são ajustes, o pessoal faz algumas correções, etc., e um novo certificado de calibração. Então, demanda tempo e o custo é relativamente elevado. Então, se estabeleceu no mercado, né, como um período padrão, que seja feito uma vez por ano. Só que aí a gente esbarra no seguinte problema, né? Existem alguns requisitos normativos que regem, né, a questão da qualidade nas empresas. Eu vou me focar um pouco mais aqui na IATF 16949, que é uma norma específica para o setor automotivo, que diz o seguinte, né? Toda organização, no item 71521, que toda organização, né, traduzindo o que está escrito aqui, deve ter registro de todos registro histórico de calibração de todos os meios de controle utilizados no processo. Então, você tem que manter isso registrado, qual é o status atual da máquina, qual foi a última calibração que ela passou, e qual seria a próxima, e se houve alguma intercorrência no intervalo, etc. Isso vale, de novo, né, de baquímetro até uma máquina de medir coordenadas. Então, até aí, o requisito, se você estabelece que é um ano o intervalo entre uma calibração e outra, o requisito não teria nenhum problema, você não estaria não conforme, né? Porque você tem lá no seu sistema da qualidade, você estabeleceu que essa máquina é calibrada anualmente. Só que esse mesmo requisito, ele coloca aqui no item D, que quando você, traduzindo de novo, né, eu até grifei em amarelo aqui para destacar bem isso, se você tiver algum problema dimensional, que você detecte que o seu equipamento de medição, seja ele qual for, né, apresentar alguma divergência dimensional, você vai ter que rastrear todas as peças que você mediu com essa máquina no período entre uma calibração e outra. Então, imagina se você calibrou a máquina em outubro de 2019, e estamos em outubro de 2020. Você vai ter que rastrear todas as peças que você mediu para certificar que essas peças, esse erro encontrado na máquina, por uma colisão ou por qualquer outro motivo, não interfere em aspectos funcionais e principalmente de segurança dessa peça. Você vai ter que documentar isso, registrar, e além disso, você vai ter que notificar o cliente que comprou o produto. Imagine o problema que você vai ter, né? Uma máquina de medir normalmente mede centenas de peças ao longo do ano, milhares de peças, né? Então, realmente, o intervalo de um ano, a princípio, não teria problema por questões de requisito normativo, mas, por outro lado, o risco é muito grande. Então, o ideal é que você estabeleça entre uma calibração e outra verificações periódicas. Depois eu vou explicar um pouquinho a diferença entre calibração, verificação e ajuste. São nomenclaturas um pouco diferentes uma da outra, contidas lá no vocabulário internacional de metrologia. Então, aqui é só um exemplo, né? Você tem uma máquina que é submetida a um ajuste e uma calibração, né? Digamos agora em outubro de 2020. Aí aqui é uma sugestão apenas, né? Você faz uma verificação logo em seguida dessa calibração, pode ser com uma peça do processo mesmo, ou com algum padrão de maior exatidão, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, alguns exemplos, né, da própria Mitutoyo. E aí você mantém essas verificações, intervalos que você vai definir no seu sistema da qualidade. Pode ser semanal, pode ser diária, né, em turnos de trabalho. Enfim, de modo que você, caso encontre alguma normalidade na máquina, você consiga agir e os riscos de você ter peças não conformes seriam muito menores, aqui no intervalo de um ano.
Aí, passado um ano, de novo, né? Repete lá o processo de a última verificação e calibração, a máquina está mantendo as características e faz lá novamente com o fabricante um novo ajuste, uma nova calibração. Então, existem várias vantagens aqui, né, com relação a isso. Você preserva a confiabilidade metrológica nos intervalos entre calibrações, né, fazendo essas verificações intermediárias. Além disso, esse processo de verificação tem que ser simples, né? Não adianta ser um processo muito complicado que acaba não tendo muito sentido. Tem que ser algo que você consiga monitorar com alguns recursos que existem hoje, que você consiga detectar, assim, a luz amarela pode acender, a máquina está com algum problema ou não. Caso a máquina mantenha as características construtivas e de confiabilidade, você segue a vida normal, né? Além disso, você consegue ajustar o intervalo entre calibrações. Então, digamos que inicialmente você estabeleceu uma vez por ano, mas você percebe que nas verificações que você faz periodicamente, passado um ano, a máquina continua mantendo as características. Você pode estender um pouco mais. Né? Enfim, pode estender para um ano, até 2, eventualmente, ou até mais. Porque você está monitorando ao longo do tempo. Isso acaba ajudando e te ajudando em termos de custo também. Né? Adequação ao uso. Você pode perceber que a sua máquina, nas verificações, ela não está mantendo a estabilidade requerida. Então, com isso, você tem que ou reduzir o intervalo ou você especificou mal a máquina no momento da compra. Né? Se ela não está mantendo as características originais, alguma coisa de errado aconteceu. Ou você muda ela para uma peça de uma tolerância um pouco mais aberta, ou enfim, mas de qualquer forma você vai estar garantindo que você está monitorando ao longo do tempo. Né? Ok? E, obviamente, você vai reduzir riscos de recall, né, por erros de medição. Né? Então, são muitas vantagens você submeter essa máquina a verificações periódicas em intervalos definidos no seu sistema da qualidade. Isso é muito importante. Bom, seguindo aqui, né? Eu falei bastante de calibração, verificação, ajuste. Existem alguns, conforme o vocabulário internacional de metrologia, né, publicado no site do Inmetro, a calibração, na verdade, é um processo passivo e normalmente ele é feito pelo fabricante, no caso das máquinas, né? Ele simplesmente te dá um retrato de como a máquina está. Só que é um processo mais complexo, que você consegue levantar alguns erros a mais, enfim, alguns ajustes, normalmente feito pelo fabricante, demanda um tempo maior, e o resultado no certificado de calibração é um erro da máquina mais a incerteza associada. Né? Então, se a máquina está atendendo ou não. Ele não interfere, ele não faz nenhum tipo de correção nesse valor. Quem faz isso são os ajustes que são feitos caso a máquina apresente algum erro. Então, o pré-requisito do ajuste é uma calibração. Você faz uma calibração, se os resultados não forem favoráveis, você faz um ajuste e repete a calibração. É muito comum se confundir os dois termos, né? Até está aqui no nota 2, né? Convém não confundir a calibração com o ajuste de um sistema de medição, frequentemente denominado de maneira imprópria de autocalibração, nem com a verificação da calibração. Uma ocasião, um fornecedor lá da empresa, né, não era uma máquina de coordenadas, era um outro tipo de máquina, ao ser questionado sobre o intervalo recomendado de calibração da máquina, ele alegava o seguinte: essa máquina não precisa ser calibrada para se autocalibra. Isso não existe, né? Não existe autocalibração. O máximo que você pode fazer é a máquina se autoajustar com base num padrão conhecido, certo? E esse padrão, obviamente, tem que ser calibrado periodicamente para garantir a exatidão dele, né? Senão você pode estar perpetuando um erro herdado do padrão. Então, não existe. É muito comum também, um dia desses eu estava lendo um site desses de notícias, né? Tinha lá a seguinte notícia, né? Prefeitos em São Paulo calibram volta às aulas por enquetes e votos. Não existe calibrar, seria no máximo ajustar a volta às aulas, mas é muito comum confundir os dois termos, calibração e ajuste. Então, a calibração é um processo passivo, diferença básica, e o ajuste é um processo ativo, ele sim interfere para poder corrigir a máquina. A calibração simplesmente é um retrato momentâneo do equipamento. E por último aqui, né? Opa, não carregou aqui o slide. Vocês estão vendo o slide? Sim, estamos vendo sim, Onésio. Ele não baixou para mim, mas vamos lá. Eu vou puxar aqui na minha outra tela aqui. Talvez está demorando. Agora veio.
E a verificação é uma calibração mais simples, digamos assim, falamos em termos mais práticos assim, é justamente o que a gente está propondo, né? Você usar alguns padrões ou peças do próprio processo para verificar a sua máquina ao longo do tempo, em intervalos menores e com uma calibração, justamente por ser um processo mais simples, né? Ok? Então, esses são as três diferenças, né, as três nomenclaturas que estão contidas lá no Vocabulário Internacional de Metrologia, né? Quem quiser mais informações pode entrar lá no site do Inmetro, que vai ter essas explicações lá. Então, o que a gente está abordando aqui é a verificação, é o processo mais simples, utilizando padrões. Tá? Bom, aqui alguns exemplos, tá? Para que se faça verificações. Só um detalhe, os padrões podem ser tanto usados para calibração quanto para verificação. Né? Depende. O que vai mudar justamente é o cuidado que você vai ter, a análise mais aprofundada na calibração, e a verificação é uma maneira mais rápida de você ver se sua máquina está com algum erro ou não. Então, tem aqui alguns exemplos da Mitutoyo, né, da própria Mitutoyo. Aqui alguns outros aqui, alemães, tá, que são esse tetaedro, normalmente usado em máquinas de grande porte. Aqui uma barra de esferas, uma placa de esferas e uma barra de esferas aqui também, parecida com o padrão escalonado, só que ao invés de ser blocos padrões aqui, ele tem algumas esferas aqui dentro. Então, todos eles podem ser usados tanto para calibração quanto para verificação. Tá? Depende do propósito aqui, no momento que você vai usar o padrão. Tá? Só alguns exemplos aqui. Além disso, além dos padrões, existem normas, né, que regem esse tipo de testes, né, ou de verificação, que são as ISO 10360, essa série de normas. São 16 partes, na verdade, tá? Sendo que 4 delas já estão disponíveis lá no ABNT, estão em português, traduzidas, né? São as mais utilizadas, né? A parte 1, que é o vocabulário, a parte 2, que é a medição de comprimento. Se vocês pegarem aí uma especificação técnica de uma máquina da Mitutoyo, vocês vão ver lá que a exatidão da incerteza, ou a incerteza da máquina vai estar expressa conforme a parte 2 da norma, que é para verificação de comprimentos. Se tiver uma mesa rotativa, também é a parte 3, que vai dizer isso. E a parte 4 é para a medição de scanning. Existem outras, a parte 6, por exemplo, já é para validação de software. Também o software pode ser calibrado da máquina, existe uma norma que regulamenta isso. Enfim, a série de normas é a mais utilizada, tá? No internacional, todos os fabricantes praticamente usam isso, tanto para calibração da máquina, quando esse processo de calibração vai ser acreditado junto a um organismo de acreditação, seja nacional ou internacional, ele se baseia nessas normas aqui para desenvolver a metodologia de calibração, mas eventualmente você pode usar para verificação também. Então são essas normas aqui, né, que regem isso. Uma outra coisa que a própria norma ISO 10360 regulamenta está na parte 1, né? Então aqui, por exemplo, qual é o processo para você comprar uma máquina? O ideal quando você vai comprar uma máquina nova. Primeira coisa é a especificação dessa máquina. Que máquina você vai precisar para o teu processo? Qual é a peça que você vai medir? Qual é a tolerância da peça? Enfim, qual é a exatidão da máquina que você precisa para o processo? Ela vai trabalhar inline, você vai trabalhar no laboratório, enfim. Uma vez feita a especificação, você vai escolher o fabricante, e esse fabricante vai construir a máquina e vai fazer um teste de aceitação ainda no fabricante. Tá? Ele tem que garantir que a máquina que ele está te fornecendo, ela atende a exatidão requerida. E para isso ele usa alguns testes estatísticos, né, que está lá no manual de MSA, já é um outro tema, análise de sistema de medição, ou na VDA 5, que também é um MSA, mas mais voltada para empresas alemãs. Enfim, e todo o software de medição de máquina hoje, ele dispõe desse recurso já integrado no software. Normalmente, para testes estatísticos, eles já têm lá alguma coisa, seja do VDA 5, ou seja um RR, está lá disponível. Então, o fabricante faz o teste lá, com alguma peça do cliente, né? Enfim, de modo que garanta que a máquina atende a especificação. Feito isso, a máquina vai para o cliente, e esse teste é repetido com a máquina instalada já no cliente. Então, uma vez aprovado, né, a responsabilidade aqui é fabricante, na segunda etapa aqui, já a máquina instalada é do fabricante mais o cliente. A calibração é feita pelo fabricante, né, pelo laboratório acreditado, e quem tem que solicitar é a máquina que já estaria no cliente. E a verificação, que é o que a gente está abordando aqui hoje, é responsabilidade do usuário. Isso está previsto em norma, tá? Não é que é algo que a gente está achando que é interessante ou não. A norma prevê que a verificação da máquina, ou seja,
as verificações entre as calibrações seja feita pelo usuário. Ou ele faz com recursos próprios, ou ele pode contratar alguma empresa para fazer isso. Mas normalmente não é necessário, porque é um processo simples e existem recursos hoje disponibilizados pelos próprios fabricantes de máquina para fazer esse trabalho na própria empresa, tá? O próprio cliente pode fazer isso. Tá? Então, isso aqui é mais um extratozinho aqui da ISO 10360, parte 1. Tá? Quem quiser mais informações das ISO, no site da BNT elas estão disponíveis. Tá? Então, é só entrar lá e pesquisar as normas que elas estão lá. Uma outra recomendação aqui também, isso aqui é de um fabricante, mas não é regra, tá? É uma ideia só para ponto de partida, tá? Para verificações aqui. Então, quando você tem um sistema de apalpação, se a máquina é utilizada numa sala de medição, você faz essa verificação intermediária de 2 a 4 semanas. Se essa máquina está num ambiente de produção, você faz de 1 a 2 semanas, ou seja, toda semana ou a cada 2 semanas você passa lá o seu padrão de verificação, ver se a máquina está mantendo as características. A geometria da máquina é de 6 a 12 meses, se for numa sala de medição, ou de 3 a 6 meses se for num ambiente de produção. E a mesa rotativa, máquinas que usam mesa rotativa para medição de engrenagens, eixo câmbio, de comando de válvulas, etc. Mesma coisa, se a máquina está numa sala, de 6 a 12 meses, e se está no ambiente de produção, de 3 a 6 meses. Isso aqui é só uma referência para início do trabalho, pode ser tanto ampliado quanto reduzido, né? Depende da aplicação da máquina. Ok? E aqui, só para... A Gabriela comentou isso lá quando ela apresentou a Master, né? Uma máquina de medir por coordenadas normalmente pode apresentar 21 erros paramétricos, que são esses aqui, né? Então, são 3 erros aqui de posicionamento, um em cada eixo, que são esses aqui circundados em azul. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe técnico aqui, porque isso é o pessoal, o fabricante ou o pessoal que faz a calibração que domina isso muito bem, né? Que é só para exemplificar mesmo. Depois temos aqui os erros de transação, também são mais 6 aqui, 2 por eixo, tá? São os em vermelho aqui. Depois temos aqui os erros de rotação, que aqui eu tirei de um site em português, tá? Deriva, cabeceio e rolamento, mas na verdade é tombamento, guinamento e rolamento, mais conhecido aí, né, no nosso meio aqui no Brasil. São mais 9 erros possíveis, são essas rotações aqui por eixo. E por último aqui o erro de afinidade ou perpendicularidade entre os eixos, né? X para Y, Y para Z e Z para X. Então são erros que uma máquina pode apresentar na sua geometria, e isso é possível se levantar tanto com padrões com sistema laser ou com padrões de calibração e verificação, que na verdade podem ser o mesmo, na verdade. O que muda, como eu falei, é o cuidado e o tempo que você tem e o objetivo, né? Se é uma calibração, obviamente o técnico lá do fabricante vai fazer todo esse trabalho para levantar onde estão esses erros. Tá? Que é mais para exemplificar mesmo. Eu já falei dele, né? Da afinidade, ok. E aqui eu vou dar alguns exemplos de aplicação, tá? Já falando voltando para o tema da verificação mesmo. Esse aqui é um exemplo usado em máquina de grande porte, né, de uma montadora, onde se usa uma barra de esferas, tá? É uma proposta, tá? Não é um exemplo apenas. Com 2 esferas, essa barra a distância entre os centros é previamente conhecida, e periodicamente o pessoal coloca essa barra na máquina e faz algumas medições. E com isso eles conseguem saber se a máquina está mantendo as características de confiabilidade geométrica ou metrológica da máquina. Isso é feito lá com base no intervalo previamente definido pelo sistema da qualidade deles, né? Então, uma vez que a máquina mantém isso ao longo do tempo, então você está se garantindo que essa máquina não vai ter nenhum problema dimensional no intervalo de 1 ano, que normalmente todo mundo usa, né, como intervalo padrão aí de calibração. Então, essa aqui é para máquina de grande porte, tá? É uma barra de esferas, é um exemplo. Uma outra aplicação também, além da série de normas ISO 10360, existe também a versão alemã, né, como tem o MSA para análise de medição, que é o americano, e tem a VDA 5, que é a versão alemã. Existem também as normas internacionais, que é a ISO 10360 para calibração de máquinas,
e tem a série de diretrizes VDI e VDE 2617, que também são usadas para calibração e verificação de máquinas, assim como a 10360. E ela é composta de 13 partes, e eu destaquei só duas aqui, a parte 5 e a parte 5.1, que são dois exemplos reais que a gente tem, né? A gente tinha uma empresa lá e o pessoal usa até hoje. Um deles é para verificação periódica com os artefatos, né, interim check, e o outro é uma verificação periódica com uso de placas de esferas. Então, essa diretriz ela diz como você deve fazer essas verificações com uma placa de esferas. Então, está aqui o exemplo, tá? É uma máquina de portal. Normalmente, a placa de esferas você usa para máquinas menores, não são máquinas de coluna, por exemplo, é mais para máquinas pequenas de laboratório. Ela tem 25 esferas e conforme a diretriz, você posiciona ela aqui a 35 graus e faz algumas medições e você consegue verificar se a máquina está com algum problema ou não. Até seria possível calibrar a máquina, né? Mas seria um trabalho mais demorado, enfim, não é o propósito aqui. A ideia é mais fazer alguma coisa mais simples mesmo. Então é só um exemplo, tá? É uma placa de esferas. E esse exemplo aqui é um bloco de 5 faces. Na verdade, esse daqui é histórico, ele é precursor, eu diria, de todos os padrões de verificação que existem hoje. Ele foi desenvolvido pela Daimler da Alemanha e pelo PTB, que é o Inmetro da Alemanha, lá nos anos 70, 80, diria, né? Então é algo bastante antigo. É um bloco bem robusto, uma construção bem sólida, com material bem estável. E com esse bloco você consegue também fazer tanto a calibração quanto a verificação. Hoje em dia, o pessoal usa para verificação, né? Esse bloco aqui ele foi calibrado inicialmente na Alemanha, né? Você consegue levantar os erros, aí, os 21 erros foram necessários, tá? É possível fazer isso. Foi calibrado inicialmente na Alemanha, composto de 38 furos, né, e diâmetro de 12 milímetros, enfim, aqui são alguns erros aí dimensionais do bloco, muito estável realmente, ele é apoiado aqui em 3 esferas, numa régua inferior aqui, e esse bloco ele foi calibrado aqui no Brasil pela Mitutoyo, né, a Mitutoyo fez essa calibração há algum tempo atrás, no laboratório acreditado aí de Suzano, na Legex, tá, que é uma máquina alta exatidão, e foi onde a gente conseguiu calibrar no Brasil esse bloco, senão teríamos que mandá-lo para a Alemanha na época. Então, a gente conseguiu fazer aqui no Brasil, e até hoje ainda o pessoal deve repetir esse trabalho periodicamente com o laboratório da Mitutoyo. Então, está aqui, esse aqui é o certificado histórico, tá? É o certificado de calibração inicial dele, quando ele foi feito lá na Alemanha. Está aqui os valores de cada furo, de posição de cada furo, nas 3 coordenadas, e a incerteza associada ao resultado aqui. Então, certificado de calibração. E aqui é possível, como eu falei, você consegue até levantar os 21 erros da máquina. Uma checagem um pouco mais detalhada, você consegue fazer esse trabalho, né? Você vê que aqui são 3 furos em cada vértice, né, praticamente, que acabam simulando como se fosse uma esfera aqui em cada vértice do bloco. Tá? E com base nos resultados desses valores, desses furos, na medição desses furos, você consegue eventualmente detectar erros de posição, erros de rolamento, né? Como a gente comentou lá, os 21 erros, perpendicularidade, rolamento cruzado, tá? Tombamento, guinamento e deformações gerais. Então é possível um estudo mais aprofundado, normalmente feito nas nossas máquinas de laboratório. A gente fazia uma verificação um pouco mais detalhada, né? Quase uma calibração. Não chegava a ser uma calibração, mas era quase uma calibração. Mas em máquinas da fábrica, que também esse bloco era usado em máquinas utilizadas no processo, era feita uma checagem mais rápida mesmo. Se tivesse tudo ok, a gente seguia a vida. Se tivesse algum problema, o fabricante é acionado para fazer as correções e uma nova calibração. Então aqui é só para exemplificar mesmo. E aqui é só uma representação gráfica, tá? Como que era feito isso. A gente percebe aqui, esse quadrado aqui, o centro aqui é o valor nominal, o valor verdadeiro do furo. E aqui no entorno é a tolerância envolvendo a incerteza esperada da máquina mais a do padrão, né, associado. Então a gente percebe que os pontos, a máquina está repetindo bem, né? Uma máquina tem uma boa precisão, mas ela está errando o alvo, né? Ela não está acertando no meio. E a gente percebe que está tendo uma tendência aqui, ó, quanto mais baixo o furo,
maior o erro apresentado. Então, isso é possível saber que essa máquina está com erro de perpendicularidade. Tá? Então, aí que já foi acionado o fabricante para que fosse feita a correção. Isso durante o processo de verificação. Já aqui, a gente percebe os pontos já bem distribuídos, tá? Por que existe essa pequena variação? Porque o bloco não é medido em apenas uma posição. Você muda a posição do bloco, dependendo do tamanho da máquina, em posições diferentes. Então, pode aparecer uma diferença aqui do grupo de pontos, né? Um pouco mais agrupado aqui, um pouco mais afastado aqui, mas é por esse motivo. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que todos estão no alvo aqui, né? Então, essa máquina é considerada ok. Essa aqui é uma precursora, como eu falei, é um sistema um pouco mais detalhado, um pouco mais antigo até, mas é um bom exemplo de verificação de máquinas e é uma preocupação já de longa data, né, com esse tema, né, das empresas. E aqui eu vou focar um pouquinho mais, né, no kit do M-Checker da Mitutoyo, que tem essa proposta de fazer as verificações das máquinas. Obviamente é um padrão bem mais moderno, né, com recursos mais atuais, tanto de colocação do padrão sobre a máquina, quanto do software de avaliação. Então é mais simples, né? Não requer tanto que o operador faça essa análise, o próprio software já vai fazer essa análise e vai mostrar se a máquina está com algum problema ou não. Ele está disponível aí em 3 tamanhos, né? A Gabriela pode me ajudar se eu tiver errado alguma coisa, mas é 300 milímetros, 600 e 1000. Então você consegue verificar máquinas pequenas, né? E máquinas médias e máquinas grandes até. E pode ser usado tanto em ambiente de laboratório quanto no chão de fábrica, né? Por exemplo, você tem lá a Meister, que você tem usa em processo integrado na fabricação, e você define que uma vez por semana, uma vez por dia, você tem que passar o padrão de verificação para ver se a máquina está mantendo as características. Você pode integrar isso na tua rotina de medição diária, e a máquina se aciona um comando e ela vai medir o padrão. Basta que seja feito o programa, customizado ao que o cliente deseja, que se achar necessário. Tá? É muito simples, né? É algo bem mais moderno e bem mais fácil de ser utilizado. Né? E atende perfeitamente o propósito de garantir a confiabilidade da máquina ao longo do tempo. Tá? Quando você compra o M-Checker, ele já vem com o CD de instalação, um manual bem detalhado. Aqui está os gráficos que ele gera, são fáceis de interpretar. Se tiver alguma anomalia aqui, você facilmente vai notar que a máquina está com algum erro. E o software, ele roda no software normal de medição da máquina. Quer dizer, muito simples, não tem grande dificuldade e é de grande utilidade para você garantir a máquina, um bom funcionamento da máquina. Aqui são as posições que você pode utilizá-lo. Tá? Já vem com o padrão, com o suporte, já acompanha o kit. Inclinado a 22 graus, a 15 graus. Aqui na rotação você pode colocar ele a 45 graus da máquina, depende do... Isso você tem que documentar no teu sistema da qualidade, como é que você vai fazer essa verificação. Quais posições da máquina. Se é uma máquina pequena, você pode usar uma posição só, mas se é uma máquina maior, você tem que colocar isso em posições diferentes. Enfim, é bem versátil e bem flexível também para o uso, para a verificação periódica, tá? E aqui é o manual, ele vem bem completo, né, com bastante ilustração, como é utilizado, como colocar na máquina. Isso acompanha o kit no momento que você compra a máquina. Bem definido, bem detalhado. Tá? E aqui também, seguindo aqui, como é que você vai apalpar, ele pega 3 pontos. Enfim, é um processo muito parecido com uma calibração, só que a ideia é que seja algo mais simples, né? Não pode ser o mesmo... Não pode demorar o mesmo tempo que se demora com uma calibração, que aí perde um pouco o sentido. Né? Tem que ser alguma coisa mais simples. Mas o processo é muito parecido. Né? São padrões escalonados, com distâncias previamente conhecidas. Ele deve seguir com o certificado de calibração do laboratório RBC da própria Mitutoyo. Enfim, está disponível, né? Se alguém precisar de mais informações, é só entrar lá no site da Mitutoyo, que tem todos os dados lá. O pessoal da área de vendas, ou de suporte, ou de aplicação, pode dar mais informações a respeito. Aqui está mais um gráfico, né, mostrando, aqui seria a incerteza esperada da máquina, a exatidão esperada da máquina, função do comprimento, ela vai aumentando, né, que você aumenta o comprimento.
E aqui os pontos mostram que a máquina está perfeita, né? Ela está atendendo plenamente a exatidão requerida. Fácil de visualizar e qualquer problema aqui você vai perceber rapidamente. Tá? É isso, gente. Eu acho que espero ter contribuído aí de alguma forma. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa ajudar, estamos à disposição. Gabriela, você continua com alguma pergunta? Eu acho que, não, por enquanto, não teve nenhuma pergunta no chat, né? Mas caso alguém tenha alguma dúvida ou queira depois mais informações sobre o que a gente falou aqui, né? Fica aí nosso contato, tanto e-mail quanto telefone, né? Agradeço a atenção de todo mundo, agradeço principalmente a participação do Anésio, né? Uma honra tê-lo aqui no nosso webinar, muito que agradece, né? E acho que é isso, né? A gente fica à disposição aí para tirar todas as dúvidas do pessoal. Ok, obrigado então. E até uma próxima aí. À disposição. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo evento. Tchau, tchau.